Boa noite, alunos e alunas. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor coordenador do curso, Fernando Romanin. Vou estar aqui ministrando a aula ao vivo de topografia e georreferenciamento para vocês, beleza? Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal ir se aconchegando, quem estiver aí ainda se preparando, se acomodando para assistir a live, esperar o pessoal que está aí atrasado conseguir entrar dentro da nossa sala, beleza? Então, vou dar aí 1 minutinho, 2 minutinhos, para vocês irem se preparando. Já vão mandando no chat aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vão mandando de onde vocês estão falando, que curso que vocês estão fazendo aqui conosco na Unifapet, beleza? E depois desse tempinho que eu vou dar para o pessoal acabar de entrar, a gente segue daí, beleza? Certo, pessoal? Então, acredito que já deu para todo mundo se acomodar, já deu para todo mundo que ia entrar, já entrar. Então, vamos dar início. E para a gente iniciar, nada melhor do que a gente definir o que é topografia. Ah, professor, a Andressa mandou ali, ó. Eu não tenho noção de como é a topografia. Então, vamos explicar para a Andressa o que é a topografia, primeiramente, para a gente partir daí. Beleza? Topografia consiste em uma ciência que tem por finalidade determinar as posições tridimensionais de pontos situados na superfície terrestre. Então, a partir da topografia, com algumas instrumentações que nós iremos ver mais para frente, é possível a gente medir distâncias. Então, a topografia ela vai medir tanto relevo como planície, altitude, profundidade, e isso por meio de instrumentação de precisão ou algumas técnicas de correção de erro. Essa é a topografia. E não só ter essas noções básicas tridimensionais, ela pode revelar diversos acidentes geográficos, elementos construídos pelo homem que estão localizados em uma posição determinada no plano terrestre. Então, grandes áreas que nós não conseguiríamos medir com instrumentações manuais, como uma trena, como uma fita métrica, nós usamos a topografia para medir grandes áreas, altitudes e relevos, alguma coisa assim. Então, a topografia envolve um conjunto amplo de conhecimentos teóricos e práticos relacionados a medições lineares e angulares, horizontais e verticais também. Nós conseguimos tanto medir através da ré, através do azemute, que a gente vai ver um pouco mais para frente o que significa essas nomenclaturas. Então, a partir de um ponto fixo, que nós iremos chamar de um ponto 00, nós iremos medir a distância linear, distância angular e também a distância vertical.
e a determinação de desnível entre pontos de um terreno. Nós podemos ver diferenças de altura. Aqui nós estamos consideramos o ponto 0 a cota 0. No ponto 2, qual que é a altura em relação ao ponto 0? Tem um desnível para mais ou para menos? Nós usaremos focos prismáticos para a gente determinar. Nós temos a mira prismática, que a gente olha com teodolito ou com a estação total para a gente aferir esse desnível. E isso a gente vai vendo no decorrer da nossa conversa aí. Beleza? Quando a gente faz a orientação e os cálculos de coordenadas planimétricas ou altimétricas, a representação do relevo por meio de curvas de níveis e elevações de plantas e perfis topográficos, entre muitos outros, é o que a gente pode fazer com a tal da topografia. Então, a topografia ela é muito ampla. Nós podemos ter equipamentos tanto de ponta, que a gente já entraria ali no GPS para determinar algumas cotas, a gente fixa o ponto 0 e nós vamos medir com um GPS, não GPS de celular. Nós temos algum outro dispositivo GPS mesmo, voltado para a topografia, que a gente consegue fazer tanto acesso a áreas restritas, como matas fechadas. Esse dispositivo é muito bom, porque se a gente for usar um teodolito ou uma estação total, quem já viu nas rodovias, algumas pessoas com um tripézinho, e a gente às vezes até acha que é a polícia ali lá com aquele radar móvel, mas não. Muitas vezes pode ser um topógrafo medindo uma área rural ou fazendo dimensionamento das rodovias. Então, é basicamente aquilo ali. Parece muito com o radar da polícia, mas pode ser só um topógrafo trabalhando. Para a gente ver como que a topografia ela é derivada etimologicamente do grego, que vem de lugar, e grafias, que é escrita. Significa literalmente a descrição de um lugar. Então, como o próprio nome diz, topografia, a gente vai descrever um lugar numericamente, quantitativamente, por meio de números, por meio de esboços, desenhos, projetos. Então, a topografia vai ser utilizada tudo isso. Na construção civil mesmo, quando nós iremos fazer um loteamento, a gente precisa que um topógrafo vá no local onde nós temos interesse em realizar esse loteamento, e lá ele vai fazer toda a descrição dos confrontantes do lote, vai fazer toda a repartição de lotes, vai fazer a implantação das ruas, dependendo do topógrafo e da especialização deles, ele consegue até alocar o sistema de esgoto, infraestrutura, bem legal. Então, a gente usa muito na engenharia civil topógrafo, tanto para áreas pequenas como para áreas grandes. Áreas para delimitação de fazendas, os agrônomos também usam muito topógrafo. Na parte das ambientais, nós podemos usar a topografia para fazer levantamento de desastres naturais, para fazer levantamento de áreas fechadas, de conservação, áreas que são de mata ciliar, para fazer todo o escopo e mandar aquele projetinho de preservação para o município que rege essa área. Beleza? Falando um pouco mais sobre o passado da topografia, a topografia remonta a civilizações muito antigas, como no Egito Antigo, na Babilônia, e os romanos. Eles que desenvolveram essas técnicas precisas de medição linear e angular, mais voltada para a área de construção de obras grandes de engenharia. Essa foi o berço, né, da topografia, foi aí que a topografia nasceu. E demarcação de terras e confecções de mapas. Por quê? No mapa, muitos mapas vêm com aquele descritivo de altura,
vem o relevo, vem toda essa parte descritiva. Então, para elaboração de mapas também, de grandes áreas, é muito importante a topografia. E ao longo dos séculos, os instrumentos, né, e as medidas topográficas foram sendo aprimoradas com a evolução da ciência e da tecnologia. Atualmente, o levantamento topográfico são executados com equipamentos eletrônicos, como eu disse, a parte de GPS, teodolito, de estação total. Essas são as mais comuns estudadas na engenharia. Tem algumas outras, mas não são tão comuns ou são muito inacessíveis, com um preço muito caro. Utilização de satélite, que daí já não precisa mais usar o GPS. São tecnologias bem assim, para uso que não é tão comercial, é uma coisa mais industrial, para coisas muito grandes, muito elevadas mesmo. O uso de satélites. Mas o GPS é uma maquininha que vai usar a interferência do satélite, né? Só que essas outras tecnologias, ela vai usar o satélite até mesmo sem um aparelhinho receptor. Então, você vai usar imagens diretamente do satélite. É bem mais complexo. Nós, com uso, vamos dizer, não chega a ser um uso doméstico, né? Mas um uso empresarial comum, a gente vai usar a estação total, vai usar drones, vai usar GPS, alguns casos de empresas que usam grandes áreas também, ou fazem levantamentos de matas muito fechadas e inacessíveis. Então, eles já usam essa tecnologia mais avançada do que os topógrafos que fazem levantamentos em meios urbanos, né? O topógrafo que trabalha no meio urbano vai usar ali uma estação total, um teodolito. O teodolito é mais barato, mas ele tem menos funcionalidades do que a estação total. E ao longo do século, esses foi sendo aprimorada, como eu disse, os aparelhos foram tendo mais precisões. Hoje nós temos equipamentos de topografia que medem até a quarta, quinta casa decimal. Então, é uma precisão muito grande. Depende muito da habilidade do topógrafo também. Alguns vão preferir ficar ali até a terceira casa decimal. Mas, dependendo, o GPS mesmo, ele é tão preciso que ele dá várias casas depois da vírgula. E como a gente sabe, quanto mais casas depois de a vírgula de um número inteiro, maior a precisão. Então, como eu estava falando, atualmente os levantamentos topográficos são executados por equipamentos como estação totais, níveis digitais, receptores GNSS e drones. Softwares especializados com utilização de procedimentos e dados coletados e automação da confecção de plantas e mapas topográficos digitais. Então, quando a gente faz toda a coleta de dados, eu sei que do ponto A ao ponto B tem X de distância. Eu tenho que escrever isso graficamente. Como que eu vou fazer? Ou eu vou usar um AutoCAD, ou eu vou fazer um desenho de mapa. Então, esses dados sem uma representação gráfica são inúteis. Alguém precisa ler esses dados levantados. Alguém precisa saber o que está acontecendo. Quando a gente faz a contratação de um topógrafo para fazer um levantamento no meio urbano, ele vai trazer um mapinha ali do terreno com esqueci o nome. Com a distância do alinhamento predial, que é a parte da frente do terreno, os confrontantes laterais e os confrontantes do fundo. Às vezes temos, dependendo de como for desenhada a quadra, temos mais de um. Então, o topógrafo faz toda a descrição, tanto de ângulo, quanto a de distância linear. E isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Como eu estou falando para vocês, a topografia é uma técnica imprescindível para diversas áreas de atuação,
A engenharia civil usa muito, a arquitetura usa muito, geografia, então, nem se fala, porque eles fazem todos aqueles mapas, estudo de relevos, então é muito utilizado. Na cartografia também é muito utilizada. Na geologia, porque nós fazemos identificação de áreas que são possíveis minas de algum interesse, minas de carvão, nós conseguimos fazer por análise de imagens ou análise de minério mesmo, se aquela área ela é rica em alguma substância que a gente deseja minerar. Então, a topografia usa muito isso. Na geologia, tanto na identificação como na logística. A topografia ela vai identificar os melhores caminhos para se trilhar até essa jazida. Então, a topografia na geologia também é muito importante. Na agronomia, que nem eu já havia falado para vocês, como levantamento de áreas rurais, de fazendas. Quem já não sabe de casos de fazendeiros que às vezes briga, a sua cerca está invadindo a minha fazenda. Não está não. Quem que vai dar o veredito se está ou não invadindo uma fazenda, se o vizinho está invadindo uma parte de terra que não é dele? É o topógrafo, ele vai fazer toda a parte de levantamento, ele vai estudar a matrícula da fazenda e vai ver se está correto ou não. Então, na parte da agronomia também é muito importante. E muitas outras áreas também a gente pode usar a topografia. E as principais aplicações levantamentos cadastrais urbanos e rurais, igual a engenharia civil, e a topografia vai usar para essa finalidade. Projetos e construção de edifício, a mesma coisa. As engenharias voltadas para a área de construção, técnico em edificação. Deixa eu fixar aqui a chamada para vocês, pessoal. Isso. Onde eu estava? Tá. Então, projeto e construções de edifícios, a topografia vai auxiliar muito fazendo a limitação do nosso terreno. Vai ver se a gente não está invadindo o terreno do vizinho, ou se a gente não está invadindo espaço público também, que é muito perigoso. Se a gente coloca um muro, eu já tive problemas com isso. Eu traçar a linha do alinhamento predial de um terreno, e ao invés do pedreiro construir para dentro da linha, ele construiu para fora da linha. Então, uma lajota convencional de 6 furos tem 8 centímetros, 9 centímetros de espessura. Por causa de 9 centímetros, eu tive que destruir todo o muro de fachada. Porque se na hora de eu aprovar esse projeto, a prefeitura constasse que eu estava invadindo com o meu muro o passeio público, ela iria fazer eu demolir de qualquer jeito. Então, o topógrafo veio para isso. Ele travou a linha ali. Só que não só isso. Eu tinha que saber para que lado que eu colocava a lajota. Se era para dentro da linha ou para fora. Porque depende muito do costume do pedreiro, depende muito do costume do topógrafo. Ele vai ou descontar ou acrescer essa lajota. Então, por falta de comunicação entre o topógrafo e o pedreiro, eu perdi ali 4 fiadas de lajota que o pedreiro teve que tirar tudo e colocar para o lado interno da linha. Então, a comunicação também com o topógrafo é muito importante para saber qual foi a fórmula do levantamento dele. Ele não pode simplesmente chegar em mim e falar assim, Fernando, está aqui o projeto topográfico. E eu me virar, porque eu não sei qual que foi a parte dele. Entendeu? Então, a comunicação também é muito importante, não só a topografia, como a comunicação com os nossos profissionais. O que mais que a gente pode usar a topografia? Levantamento de estradas e ferrovias, também é usado topógrafo, ele que vai identificar o melhor traçado
porque o topógrafo ele sabe exatamente aonde traçar as ruas, passar por solos ruins, evitar matas de preservação. Então, quem nunca pensou, tipo assim, da minha cidade na outra, por que não é só uma linha reta? Porque não pode. Se pudesse, com certeza o topógrafo faria uma linha reta. Mas uma curva, pode ser que ele esteja desviando de um solo que não tenha a capacidade de suportar o tráfego. Uma curva pode dizer que ele esteja desviando de um terreno acidentado que daria muito trabalho para fazer o aterro ou para fazer o corte. Então, uma curva pode dizer isso também. Uma curva pode ser que nós estejamos desviando de uma área de preservação ambiental. Então, tem vários motivos que o topógrafo ele vai ajudar a fazer esse traçado das estradas e das rodovias. A ferrovia é a mesma coisa. Do mesmo jeito que é a rodovia, a ferrovia também, o traçado dela é delimitado pelo topógrafo, levando em consideração vários fatores que têm que ser desviados. Que mais que nós podemos atribuir a um topógrafo? E o estudo da topografia em si, né? Nós podemos fazer levantamento de bacias hidrográficas, podemos fazer levantamento de recursos naturais, devido ao tipo da jazida que nós queremos estar estudando. Um topógrafo ele consegue estimar mais ou menos qual que é a profundidade, qual que é toda a extensão da jazida, né? Da mina que nós estamos querendo trabalhar. Que mais? Mapeamento de redes de serviços públicos. Quem vai fazer, muitas vezes, a nossa linha de transmissão, seja de eletricidade, seja de comunicação, seja de internet, não segue o pavimento. Nós temos que desviar para atender fazendas, nós temos que desviar para atender sítios, chácaras, e quem vai fazer toda essa parte de mapeamento das redes de serviço público vai ser o topógrafo também, identificando os melhores lugares para passar, desviar de árvores que são protegidas, desviar de habitats naturais de animais, de nascentes, de água. Então, o topógrafo vai auxiliar em tudo isso, porque ele tem um equipamento para fazer o adentramento em matas fechadas. O topógrafo ele pode fazer projetos de terraplanagem, de barragens, de açudes, e o georreferenciamento de imóveis também. Quem não sabe o que é o georreferenciamento, é a posição exata que está no globo com a latitude e a longitude exata. Essa aula é um pouco mais enxuta do que as demais. Antigamente, a gente passava aí das 2 horas de aula. Agora, nós estamos padronizando de até 50 minutinhos a aula, para que não seja tão maçante para vocês. Mas se não der tempo de ver tudo nessa aula, a gente pula para a aula de revisão, que será na semana que vem. Não se preocupem que a gente vai ver. O Jardim está perguntando sobre o georreferenciamento. Jardim, pode ficar tranquilo. Se não der para a gente ver tudo nessa aula no tempo estipulado, a gente vai ver no próximo. E nós temos a aula extra também. Já vão guardando algumas dúvidas de vocês para a aula extra. E como é uma aula um pouco mais enxuta, eu estou um pouco negligente com o chat. Pessoal, vamos tocar o barco aqui para a gente conseguir ver o máximo que dá aqui nessa aula. Então, vamos entrar um pouco na parte de equipamento. Ao longo da história da topografia, diversos instrumentos foram desenvolvidos com o objetivo de aprimorar a precisão e a praticidade de medidas lineares. Como eu disse, antigamente, eles faziam a medida conforme a distância das sombras que faziam os prédios de um determinado ponto a outro. Então, eles viam que eles mediam as horas, mediam o tempo,
media distâncias lineares conforme o posicionamento do Sol. E isso nós não precisamos mais, porque a gente foi aprimorando todo o equipamento, toda a tecnologia para ser cada vez mais preciso e menos oneroso o processo de medição. E, atualmente, os principais equipamentos empregados para a realização de levantamentos topográficos, vou começar falando um pouquinho sobre a estação total, porque a estação total é a mais comum utilizada aí no uso urbano e também para uso rural. Como dificilmente vamos fazer algum trabalho em matas fechadas, mas eu vou falar também um pouco sobre drones e um pouco sobre o sistema GPS. Mas a estação total é um equipamento eletrônico que integra em um aparelho as funcionalidades de um teodolito e o distanciômetro eletrônico. A estação total permite a medida rápida e precisa milimétrica entre ângulos horizontais e verticais, bem como a distância inclinada e horizontais entre os pontos do terreno. Então, como eu disse, nós podemos fazer a medida tanto de altimétrica como planimétrica, várias funcionalidades com uma estação total. Eu posso estar muito enganado, mas quem tiver aí no chat atento, já vamos dar um Google aí. Eu acredito que o teodolito não faça medidas verticais. Acredito que ela funciona mais ou menos como um nível óptimo. Mas isso aí a gente vai... Eu vou trazer com mais precisão essa informação na próxima aula. Então, estava falando sobre estação total, né? A estação total também possui um sistema computadorizado que registra e armazena os dados coletados para posteriormente ser processado para ser realizado um projeto. Então, eu fiz o levantamento de uma área, mas eu esqueci qual que são as medidas. Não precisa se preocupar, a estação total ela tem todo um sistema de armazenamento que ela gerencia essa coleta de dados, você não perde. E a estação total também é atualmente o equipamento mais versátil e completo para a maioria dos levantamentos topográficos, principalmente para a área urbana. A área urbana é muito difícil uma empresa ali de pequeno e médio porte ter um sistema diferente da estação total. Ela vai ter ali um nível para superfícies planas, ou para quem trabalha com empresas topográficas que vai trabalhar ali com sistemas de transporte, ela também vai ter um nível óptimo. Mas o mais usual, o mais cabe no bolso ali, não é um equipamento barato, gira em torno ali, se for pegar um dos mais modernos, vai estar em torno de uns 60, 70 mil reais. Mas um sistema GPS mesmo aí, podemos extrapolar as casas dos 5 dígitos. Então, fica mais inviável, os 5 zeros ali, passando de 100 mil, 100 e poucos mil reais no sistema. Então, outro equipamento também que é muito utilizado na área da topografia é o nível óptico. Ele é utilizado para fazer a medição entre desníveis de um ponto do terreno. Mesmo que a estação total, ela faça essa medição de desnível, como o nível óptico ele é fixo para o horizonte, ele tem um pouco mais de precisão. Por quê? A regulagem do nível zero da estação total depende do operador. E já o nível óptico não, ele tem esse ajuste automatizado. Você vai fixar ele no ponto que você deseja medir e ele já tem a parte horizontal ali fixa, diferente da estação total que tem que ser medida pelo ser humano. Então, a parte de desníveis entre um ponto, eu tenho um ponto A, só que o ponto B tem 10 centímetros a mais de altura.
o nível óptico ele vai medir com mais precisão esses 10 centímetros do que a estação total, porque depende muito de ajustes manuais. Então, o principal funcionamento de um nível baseia-se na propriedade da superfície ou um líquido em repouso, que se situa em perpendicular ao vertical do lugar. Os níveis ópticos mais modernos, eles possuem sistemas digitais de leitura e registram automaticamente as medidas e as regras graduais verticalmente, que são as miras. Então, por isso que eu falei que para medir desníveis de um ponto A para um ponto B, é muito mais fácil você medir com um nível do que com a estação total. Muito mais fácil. É, é isso mesmo, Josiane. Os softwares também, se você for pegar a licença dos softwares de topografia que tem acesso ao satélite, eles são absurdamente caros. Se você pega ali um AutoCAD da Autodesk, ele já é caríssimo, já está em torno, o licenciamento anual já está em torno de uns R$ 6.000. Imagine que você não tem acesso nenhum a satélites privados ou governamentais. Então, imagine um programa em que você tem acesso a satélites. É caríssimo. Como a Josiane mesmo disse, esses sistemas GPS são caríssimos demais. E tem o receptor GNSS, que usa a tecnologia GPS ou o GLONASS. O equipamento dotado, que é uma antena, e que tem um chip receptor que capta e processa sinais transmitidos de satélites por navegação como o GPS. Então, esses sistemas de GLONASS, que é o sistema operacional, e tem... Esqueci o nome do outro. Quem tiver no chat aí, puder me lembrar, tem o GLONASS e o Galileu. O Galileu também, que a gente é um outro sistema que a gente consegue usar. E esse sistema GPS, por meio de cálculo de distância entre um ponto diferente do satélite e a visibilidade do receptor, ele determina as coordenadas precisas de 3 dimensões de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, ele é extremamente preciso e extremamente útil para qualquer tipo de planície, para qualquer tipo de acesso, pode ser restrito e restrito para qualquer coisa. Mas é extremamente caro. Infelizmente, não é acessível hoje para qualquer profissional. Nós não conseguimos ter acesso a essa tecnologia GPS hoje por custo mesmo. O dia que for barateado um pouco, mais acessível para os profissionais da área, seria de essencial e primordial a utilização desse sistema, porque ele é altamente preciso e não tem problema, pode ser debaixo d'água, pode ser... Eu quero medir qual que é a área do Triângulo das Bermudas, ele vai e mede. Desde que tem o receptor também, né? Tá. Eu tô escondido aqui debaixo do... Deixa eu tirar. Pessoal, já vão responder na lista de chamada. E daí, qual mais aparelhos, né, que a gente usa na topografia? Nós temos os drones. Os drones também são muito utilizados porque os controladores de voo, nós temos as câmeras... Deixa eu mexer aqui, não, acho que não foi na câmera, não. Temos o drone voltado para topografia, ele tem as câmeras fotométricas, eles têm alguns outros sensores também que os drones permitem obter imagens aéreas de alta resolução para mapeamento topográfico e utilizando a tecnologia fotométrica. Então, ele já não utiliza mais o distanciamento de um ponto A a ponto B. Ele vai fazer toda a leitura de uma foto
e delimitando. Eu quero essa delimitação aqui. Então, o sistema de drone ele pode tanto te dar as distâncias lineares de ponto A ao ponto B, quanto a área. E essa é uma parte muito importante, muito interessante dos drones. E com esse processamento digital de imagens, é possível gerar modelos tridimensionais, precisos de terreno e diversos produtos cartográficos também, que é muito interessante para uma empresa. Vamos supor, eu tenho uma empresa que gera imagens, sabe aqueles quadros que ficam na fazenda, que o pessoal tira foto da fazenda por GPS, moldura. Então, você pode ter uma imagem um pouco mais aproximada, de mais qualidade, usando um drone. Não só para a parte de levantamento. Nós podemos também ter essa parte cosmética do drone, porque a fotometria dele é muito boa. Ele vai, dependendo do drone, se você comprar uns mais avançados ali, ele vai tirar foto em 4K. 4K, para quem não sabe, é 4 vezes mais. A resolução é 4 vezes melhor do que o Full HD. Então, ele é muito bom assim, para o uso, principalmente de áreas rurais. Nas áreas urbanas é mais difícil, porque um drone voltado para a topografia ele é um pouco mais caro que a estação total. Então, os topógrafos ali, ou os que estão iniciando, ou uns que têm um pouco menos demanda, ou os que têm mais demandas urbanas do que rural, eles vão preferir a utilização ali da estação total e do nível óptico do que um drone ou um sistema GPS. O sistema GPS ele facilita muito, ele é muito mais ágil no levantamento de dados, só que temos aquele problema de custo ali que acredito ser difícil baratear ao ponto de estar na mão de todos os profissionais aí. Mas tudo é possível, né? E o levantamento topográfico, ele consiste em um conjunto de operações no campo, tanto escrito, destinado a determinar as coordenadas planimétricas e altimétricas de pontos notáveis no terreno. Então, eu tenho pontos que eu vou querer triangular ali. Então, eu vou usar a topografia, vou fazer um levantamento topográfico. E para a correta execução do levantamento topográfico, recomenda-se seguir algumas etapas que são generalistas ali para qualquer área seja urbano, seja rural. Então, eu vou fazer um levantamento topográfico. Então, eu tenho algumas recomendações ali que é para fazer essa parte de levantamento. A gente vai começar pelo planejamento, que é a primeira etapa, que é a definição da área a ser mapeada. Então, não tem como eu fazer um levantamento topográfico sem ter uma área de interesse. Concorda comigo? Como que eu vou fazer um levantamento se eu não tenho uma área? Beleza. Então, começamos pelo planejamento ali, e fazer o mapeamento, a escala, a equidistância de curvas de níveis e do produto cartográfico final, a precisão horizontal e altimétricas requeridas, eu vou precisar elencar qual é o equipamento que eu vou utilizar, qual vai ser mais preciso, se eu vou usar uma estação total, se eu vou usar um equipamento de mira óptica. Então, nós, na parte de planejamento, vemos tudo isso antes. E qual que vai ser o método topográfico que eu vou utilizar nesse processo? Como que eu vou fazer esse levantamento? Então, nessa parte de planejamento, a gente vai enquadrar tudo isso. É uma área mais inacessível. Então, eu vou optar pelo quê? Vou optar pelo um drone, já separo um drone. É uma área urbana. Eu vou optar pelo quê? Por uma estação total. Eu vou fazer um projeto de corte a terra. Eu vou optar por uma mira óptica. Então, dependendo do serviço e da acessibilidade da área de interesse, a gente vai elencar qual equipamento a gente vai usar. E isso é muito importante, porque, vamos supor, eu tenho uma estação total, beleza? Só que não tenho um terreno fixo para apoiar o meu tripé,
já vai ser difícil fazer o levantamento dessa área. A minha área de interesse é muito acidentada, dificilmente eu vou conseguir acessar por via terrestre, andando, e aí, na estação total, nós temos que colocar uma pessoa com a mira. Como que eu vou fazer o levantamento de uma área se eu não consigo fazer uma pessoa chegar até o local que eu quero medir com a mira? Então, fica... Por isso que o equipamento, a gente elencar o equipamento que a gente vai usar previamente, antes de ir para campo, é muito importante. Eu tenho uma área mais densa de mata. Vou usar um drone. Vou usar um sistema GPS. Então, isso é muito importante. E aí nós temos que fazer também o reconhecimento da área para a gente poder fazer esse planejamento. Fazer uma visita preliminar ao local para avaliação das condições do terreno, justamente para a gente fazer o quê? Elencar o equipamento. Identificação de possíveis pontos de apoio para os nossos equipamentos. Se o solo é firme o suficiente para manter uma estabilidade, porque se eu tenho ali um solo instável, a hora que eu instalo o meu equipamento, faço todos os ajustes dele, mesmo que bata um vento ali, ele desloque 1 milímetro do tripé porque o solo é instável, a gente já perdeu toda aquela configuração. E dá para reconfigurar várias vezes se for preciso, mas e na produtividade? Ao invés de fazer, sei lá, um levantamento de 1.000 metros quadrados, se a gente está com o equipamento errado numa determinada área, a gente vai medir 100 metros quadrados e a nossa produtividade vai ir lá embaixo. Então, é por isso que na hora de planejar como que a gente vai fazer o levantamento dessas áreas, é muito importante a escolha correta do equipamento. Outra coisa que nós temos que levar em consideração também é a implantação da poligonal. A gente tem que fazer a materialização dos vértices do polígono no terreno e a medição dos ângulos horizontais, as distâncias inclinadas, encontrar os azimutes e as coordenadas planimétricas desses pontos, que servirão de apoio base para o levantamento. Normalmente, quando há uma construção, o próprio município ele vai e coloca um referenciamento. Eu não vou... Toda cidade tem... Quem anda pelas ruas, começa a reparar, tem uma bolinha metálica no chão em algumas cidades. Aqui em Paranavaí, onde eu moro, a prefeitura ele faz georreferenciamento assim, para ajudar a vida do topógrafo mesmo. Então, tem uma plaquinha com um código de identificação, que com esse código de identificação você consegue a entrada dos pontos iniciais. Não sei dizer se em todas as cidades, eu sei que aqui em Paranavaí é utilizado assim, porque eu já tive que fazer a utilização de topógrafo várias e várias vezes, então eu sei que aqui funciona desse jeito. E temos alguns outros pontos também, como fazer um levantamento detalhado das medidas que a gente vai usar, a medição das referências de níveis, os cálculos e ajustes dos nossos equipamentos, desenho topográfico preliminar da nossa área, e algum relatório, e após tudo isso nós iremos emitir um relatório técnico, que é um documento que descreve a forma completa de todas as etapas e os procedimentos executados durante o levantamento topográfico. Então, depois que a gente fez todo o levantamento, já viu qual equipamento a gente vai utilizar, já fez toda a parte de levantamento, e aí a gente vai para o relatório técnico, que é a parte de desenho gráfico do nosso levantamento topográfico. Como eu disse, não adianta nada eu ir lá fazer todo o procedimento de levantamento de dados e deixar ele guardado. Eu tenho que fazer a representação gráfica, ou por AutoCAD, ou por mapa, para que a outra pessoa consiga interpretar os dados que eu levantei. Pessoal, ficou alguma dúvida até essa parte do conteúdo? Ficou bem explicado? Vocês gostaram dessa aula? O restante do conteúdo eu vou abordar com vocês. Eu vou já entrar na parte de georreferenciamento com vocês na aula de revisão. É isso, na aula de revisão.
Quanto à parte topográfica, ficou alguma dúvida sobre os equipamentos que a gente utiliza, sobre quais áreas de atuação que o topógrafo pode fazer, o que ele pode prestar como serviço? Não restando mais dúvida, eu vou ficar por aqui, porque o nosso tempo já deu uma extrapoladinha, mas é que tem muita coisa para falar e eu vou me empolgando, vou conversando com vocês. A hora que eu vejo, já passou um tempão. Pessoal, não tendo mais dúvida, então, eu fico por aqui. Para quem não me conhece, podem entrar em contato com o professor Igor também, qualquer dúvida. E precisando, o nosso corpo docente está inteiramente à disposição de vocês. Belezinha? Até a aula de revisão. Não se esqueçam. Ficou alguma dúvida? Assiste, reassiste essa live. Entre em contato conosco. Não fique com dúvida, porque ter dúvida pode custar caro no futuro. Uma dúvida não tirada pode ser a diferença entre um bom profissional e um profissional mais ou menos. Então, não vamos ficar com dúvida, pessoal, porque esse é o futuro de vocês. Todo conhecimento é válido, nenhum é desperdiçado. E quanto maior o nível de conhecimento de vocês, melhor profissionais vocês serão. Então, não fiquem com dúvida. Precisando de ajuda, entre em contato mesmo. Entre em contato comigo, entre em contato com o tutor Igor, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em levar o conhecimento para vocês. Beleza? Lembrando, na próxima aula, eu vou iniciar por georreferenciamento. Então, quem que tinha ficado com dúvidas sobre georreferenciamento? Um biólogo foi imprescindível ali para fazer aquele desvio da margem daquele rio, né? Então, o biólogo vai entrar, depende do que você quer fazer como produto final desse levantamento, depende do impacto que você vai causar na região e na vizinhança. Então, o topógrafo vai ajudar para complementar essa pesquisa. O topógrafo eu com certeza não participei daquele desvio do São Francisco, mas acredito que o topógrafo ele tenha feito toda a parte de levantamento da margem original, o levantamento por onde iriam passar a nova transição do Rio São Francisco, e o biólogo veio para tanto ver qual o impacto que teria a ausência de água da nascente original, quanto o impacto que ia causar por onde iria passar a nova água. Se não ia ter muita sedimentação do solo, se era um solo que comportava o fluxo daquela água, porque a gente sabe que transporte contínuo de água ele cria muita sedimentação do solo. Então, a gente vai alterar as propriedades naturais daquele solo que não tinha interferência porque não corria água ali. Então, o biólogo vai entrar para ajudar nesse levantamento também. O professor Igor falou, a rima, por exemplo, precisa. Eu não sei o que é isso. Ele é da área de biologia, falou em código para mim ali. A rima, não sei o que é. Mas o professor Igor vou fazer, só porque ele deu essa resposta, eu vou fazer ele participar comigo na aula de revisão. Gente, eu vou nessa, beleza? Tenha uma boa noite, uma ótima final de segunda-feira para vocês. O estudo de impacto ambiental. É isso aí, o estudo de impacto ambiental vai precisar do biólogo. Então, não só do topógrafo, vamos precisar de várias expertises aí, interdisciplinar. Muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia é interdisciplinar. Vai precisar de um arquiteto, vai precisar de um engenheiro, vai precisar de um topógrafo, vai precisar de um design de interiores. Eu, como profissional da engenharia, já usei várias especialidades. Então,
Ali, dependendo do serviço que você for fazer, você vai precisar de muitos expertise. Beleza? Pessoal, até a próxima aula.